Olá, boa tarde. Trememos todos os dias com as notícias da pandemia ou da economia, mas não são esses tremores que hoje trazemos à sociedade civil. São os tremores de terra, literalmente, quando a terra treme. Não se sabe quando, mas é relativamente aceito que haverá em Portugal um sismo forte no futuro, tal como houve em 1755. Se queremos reduzir as consequências, então devemos nos preparar talvez melhor. Hoje falaremos da história, da sismologia, dos riscos reais que há para pessoas e edifícios e do que devemos fazer em casos de emergência. Por isso vamos começar a conversa com Jorge Gomes Ferreira, é investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Évora e também autor do livro História da Sismologia Portugal. Obrigado, antes de mais, por aceitar o nosso convite. E começo, naturalmente, por lhe perguntar qual é a nossa relação com a sismologia, partindo de antemão que o nosso risco é moderado. Embora Lisboa não seja propriamente tão moderado o risco assim como entendemos para o resto do país, mas também já lá iremos. Esta nossa relação com a sismologia, de resto a Terra treme todos os dias, até basta ver o que acontece nos Açores. Boa tarde, eu é que agradeço o convite. Pois a nossa relação com a sismologia também é moderada, porque, e é aquilo que eu defendo na tese, nós temos sismos todos os dias, mas nem todos são sentidos. E, portanto, digamos que os sismos mais fortes, digamos assim, aqueles que têm efeito destruidor e que são visíveis, digamos assim, os efeitos para as pessoas, serão aqueles que de facto fazem acordar, digamos assim, as pessoas para o problema dos sismos, do efeito dos sismos. Portanto, 1755, razões óbvias, de facto, foi um despertar, e que despertar, e como a nossa sismicidade é moderada, nós não temos assim tantos sismos fortes, portanto, temos de vez em quando. Portanto, o que acontece é que as autoridades reagem, há algum impulso para o desenvolvimento da sismologia, mas depois as coisas acabam por morrer no tempo, porque efetivamente o período de tempo entre sismos fortes é muito longo. Isso aconteceu a seguir em 1755, portanto houve de facto uma grande reação, quer a nível nacional, quer mesmo no estrangeiro. Digamos que depois temos um longo período em que não há sismos no continente, não há sismos com o mesmo impacto. Voltamos a ter um sismo que foi sentido em todo o país em 1909, portanto o terremoto de Benavente, que volta a despertar as autoridades e a criar algum impulso para o desenvolvimento, mas a verdade é que depois daquela primeira reação e de algumas consequências em termos dessa reação, portanto, o essencial acaba por não acontecer. Portanto, eu posso ser que um serviço sismológico... Mas tivemos também o dos Açores, que foi violento, em 1980. Sim. Eu estou a falar do período de 1755 até mais ou menos metade do século XX, porque o serviço sismológico, portanto, que atualmente é o IPMA, não é? Ele nasce em 1946 com a criação do Serviço Meteorológico Nacional e, portanto, no fundo, em 1909 já havia essa intenção de criar este serviço sismológico, mas a verdade é que fez-se ali alguns contactos, tentou-se, ou pelo menos alertou-se para a necessidade de uma rede sísmica, mas pouco mais aconteceu. E, portanto, em 1946 é quando é criada uma licenciatura em Ciências Geofísicas, porque para ser sismólogo e para estudar os sismos é preciso ser geofísico, ter muitos conhecimentos ao nível da física e da matemática, e, portanto, é criado o Serviço Meteorológico Nacional, portanto, como eu disse, que atualmente é o IPMA, e, ao mesmo tempo, é criada a licenciatura em Ciências Geofísicas. E digamos que em 1957-58, associada à erupção dos Capelinhos, porque nos Açores nós temos uma atividade sísmica que é diferente do continente, porque ela pode aparecer associada à atividade vulcânica, digamos que é o primeiro teste, portanto, só já na segunda metade do século XX é que temos um primeiro teste a sério
a um Serviço Sismológico Nacional. E que mesmo assim podemos dizer que o Serviço Sismológico não passou com muita distinção nesse primeiro teste, porque havia muitas lacunas, principalmente em termos de equipamento. Pelo menos os enviados para os Açores nessa altura assim o reclamavam. Frederico Machado, quem foi e que impacto teve, Jorge? Ora bem, Frederico Machado é precisamente, portanto, ele é um feialense, portanto, a formação base dele é engenheiro civil e quando da erupção dos Capelinhos, portanto, ele é o diretor de obras públicas na Ilha do Faial. E, portanto, apesar desta formação base dele, de engenharia civil, provavelmente por viver onde vivia e por experienciar, de facto, todos aqueles episódios sísmicos e vulcânicos nos Açores, portanto, nos Açores são mais frequentes, não é? Ele sempre se interessou pela geofísica, portanto, é uma espécie de autodidata, embora depois vá desenvolver formação nessa área. E quando da erupção dos Capelinhos, a erupção dos Capelinhos durou cerca de 13 meses, e entre 12 e 13 de maio de 1958, portanto, há uma forte crise sísmica. Portanto, acontecem mais de 400 sismos sentidos em 2 dias. Essa crise sísmica tinha sido antecipada pelo Frederico Machado muitos anos antes. Portanto, obviamente que ele não previu que a crise sísmica fosse acontecer no dia 12, às tantas horas, mas previu, com pelo menos 10 anos de antecedência, portanto ele tem artigos escritos sobre isso, com 10 anos de antecedência, que em 1958 haveria uma crise sísmica. E, portanto, isso talvez tenha contribuído para que o Frederico Machado tivesse percebido aquilo que se estava a passar, melhor do que qualquer outra pessoa, e pressionasse, ou de algum modo contactasse o governador civil, e, portanto, foi encetada uma evacuação em massa, não é, das freguesias que estavam mais perto do vulcão e que estavam a sofrer mais com essa crise sísmica. Portanto, isto terá evitado muitas mortes, e, portanto, porque a maior parte das casas dessas freguesias vieram abaixo, e a verdade é que Frederico Machado acabou por ficar conhecido como cientista do povo, portanto, porque de facto ele colocava os seus conhecimentos ao serviço do povo, e se outros exemplos faltassem, portanto este é um bom exemplo, mas há outros exemplos. Jorge, sim. Ia só acrescentar que recentemente, portanto, por ocasião do centenário, portanto ele nasceu em 1918, por ocasião do centenário, aqueles faialenses que tiveram que emigrar, porque os campos agrícolas ficaram cobertos de cinza, portanto, e durante uns anos não foi possível cultivar, e as casas destruídas, pronto, isso provocou, portanto, uma migração, uma forte migração, principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá. Portanto, em reconhecimento dos serviços do Frederico Machado, portanto, muitas dessas pessoas que migraram voltaram, como disse, para a ocasião do centenário, portanto, ao Faial, para oferecer um busto em memória do Frederico Machado, portanto, que se encontra neste momento no centro de interpretação do vulcão dos Capelinhos. Jorge, e cá pelo continente, aprendemos com o passado? Sim, com certeza. Portanto, agora, aquilo que foi o resultado da minha investigação é que, de facto, seguimos determinados caminhos, um pouco, enfim, fruto do contexto, do nosso contexto, não é? Muito particular, mas, portanto, houve avanços, mas esses avanços, como eu disse, portanto, o Serviço Sismológico, havia a intenção de o criar logo do terremoto de 90, e ele aparece já a meio do século XX. E uma rede sísmica, porque para se estudar os sismos é preciso, portanto, há várias abordagens possíveis, mas a abordagem que implica a utilização de instrumentos, dos sismógrafos, implica uma rede, portanto, não basta ter um sismógrafo, portanto, é preciso ter uma rede de sismógrafos para que o estudo dos sismos possa ser efetivo. E a rede de sismógrafos implica que os aparelhos sejam de qualidade,
tenham as mesmas características e que sejam utilizados por pessoas que estejam habilitadas para os utilizar, que sigam os mesmos procedimentos, e isso tudo, portanto, demorou muito tempo. Eu posso dizer que só na segunda metade do século XX é que podemos falar de uma rede sísmica a sério no nosso país. Portanto, era bom que tivéssemos já mais tempo, digamos assim, com estes avanços. Jorge, tem o livro consigo? Tenho aqui ao pé de mim. Portanto... Se quiser mostrar a capa para que nós fiquemos com a memória visual, o livro continua, tanto quanto eu julgo, nas livrarias e poderá ser adquirido. Não. Não? A ideia portanto, a minha ideia, a ideia do IPMA, portanto, que editou o livro, foram editados 500 exemplares e eles, portanto, estão a ser distribuídos essencialmente por bibliotecas. Portanto, todos eles são para distribuir. Por isso não podem ser adquiridos em livrarias? Não podem, mas está disponível, está no site do IPMA, portanto, está disponível uma versão e-book. Sim, completamente. Jorge, muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Felicidades e até uma próxima. Obrigado.